Durante a pandemia, né, todo mundo teve que se recolher e a educação foi uma das mais afetadas, né? Nem fala. Principalmente, ainda faculdades, pós-graduação, ainda havia um pouco de modelos online, mas quando a gente fala de educação infantil, fundamental, ensino médio, não era comum. Então, a gente teve aí os professores, de repente, tendo que se adaptar ao online, os alunos que nunca tinham visto isso na vida, crianças de 5, 6 anos, de repente tendo que assistir o online. E como foi a sua visão disso, você em contato com outros professores, com estudantes, de ver essa situação e também a percepção da população que de repente mudou, de ver que a tecnologia, que às vezes é algo que a gente usa tanto, mas não percebe o impacto na nossa vida, e que de repente a gente estava dependendo dela, então os professores ali tendo que aprender, nunca dando aula online, tendo que aprender a dar aula online e captar o aluno ali, o aluno se interessar, o aluno não se estressar com uma aula online, e o aluno também, né? Tipo, como que eu vou acompanhar essa aula? Como que eu vou acessar? De repente ele não tá mais vendo o professor ali, o professor não pode vir até a carteira e explicar para ele, tem que levantar a mãozinha ali no chat, né? Uhum. Professor, me dá atenção. Então, como que foi isso? Um baita desafio, né? E inclusive não foi só ensino médio e graduação, o MBA também, porque imagina, eu recordo-me que a gente estava num dia dando aula e de repente o mundo fechou. Do nada, tipo, vai para Uhum. casa, fecha a portinha e, por exemplo, no caso da FIAP, a gente em 24, 48 horas colocou as aulas todas no ar e aí acabou gerando um modelo que ele não era tão, entre aspas, normal ou tão usual, que era o tal era síncrono na mesma, mas remoto. Ou seja, o professor Uhum. está lá, no horário certo da aula, mas só que ele não está na sala de aula. E isso gera um outro impacto. E depois, a seguir, quando começou a abrir as portas, ainda vem o tal do híbrido, em que parte Uhum. dos alunos em sala de aula, parte em casa. Foi um baita desafio, como você disse, havia para todo mundo. Para o professor, assim, não é tão simples assim segurar uma aula com parte dos alunos em casa e parte dos alunos dentro da sala de aula, tá? Tudo que seja dinâmica tem que ser repensado, as questões mais académicas têm que ser repensadas para que a entrega realmente se mantenha uma experiência única. Nas camadas mais jovens, vou dizer assim, ensino médio, ensino fundamental, etc., acho que gerou um desafio porque os professores, a grande maioria dos professores estava muito habituado ao modelo mais tradicional de sala de aula, de livro, etc, etc. E de repente todo mundo se afastou. E a gente sabe que tem uma indisciplina extra, uma rebeldia extra dos mais jovens, Uhum. né? Todos nós já fomos e fomos meio rebeldezinhos naquela idade da adolescência. Então tem ali uma rebeldia normal, gera muita dificuldade para o professor de engajamento, de trazer as pessoas para dentro da sala de aula, para colaborarem, para trabalhar em conjunto. Isso gera... tem um lado muito legal, eu acho. Tinha um velho amigo meu que dizia que mares calmos não fazem bons marinheiros, não é? Então, no meio de todo o tumulto, primeiro, obrigou a que os professores se reinventassem. Tá? Então, alguns professores que estavam talvez um pouco mais parados no tempo, mais tradicional, tiveram que repensar os seus modelos e fez com que os alunos também ganhassem alguns, vou-lhe chamar de soft skills. Tá? Habilidades que em sala de aulas não precisavam, mas questões como, por exemplo, responsabilidade. Era uma coisa que eles não tinham. Entra em sala de aula e, naturalmente, o professor puxa pelo aluno na sala de aula. Quando está à distância, ele precisa ser responsável. Ele precisa se autorresponsabilizar para conseguir a manter a cadência da sala de aula, porque, como você disse, não vai levantar a mão, levanta a mãozinha no chat, mas o professor está lá, está olhando para a lousa, qualquer coisa, e às vezes não vê tudo o que está acontecendo em sala de aula, sendo à distância. Então ele precisa ter essa proatividade, essa responsabilidade, ter um senso de colaboração fora da sala de aula, porque é muito fácil a gente estar aqui os três, mas quando a gente está dentro de casa é completamente diferente ter esse senso de colaboração. No caso da FIAP, para nós foi, eu não vou dizer que foi tranquilo, obviamente,
é uma mudança radical de modelo, mas até o nosso modelo de EAD, ele de algum modo já tinha aulas online. Tá, ao vivo mesmo. Então foi como se a gente replicasse muito desse conhecimento que nós tínhamos. Foi uma questão de infraestrutura, de montar salas, etc., em plataformas, e começar a entregar naturalmente. Então a coisa rodou com os seus tropeços nas primeiras 2, 3 semanas, como é óbvio, qualquer mudança tem tropeço, mas ele rodou muito bem. Tanto que hoje ele virou, a gente hoje aplica tudo em 3 grandes modelos. O modelo EAD, o modelo 100% presencial e um modelo que a gente chama de síncrono, mas é ao vivo, o modelo live, em que o professor está em casa e entrega as aulas naturalmente naquele determinado horário. As coisas foram funcionando, mas foi um baita desafio, sim. E, de novo, se não fosse a bendita da tecnologia, a gente não teria conseguido, com certeza, não é? Sim, e como você vê, assim, porque aqui no Brasil, na época da pandemia também, ficou bem clara a disparidade entre escolas públicas e privadas, e quem tem mais acesso à tecnologia também, quem tinha acesso a tablets, notebooks, internet super rápida, e quem não tinha. A tecnologia veio aí para facilitar a educação, trazer essa acessibilidade, mas não é o quadro geral. Qual a sua percepção sobre esse assunto? Não é, de fato. Infelizmente a gente sabe que, primeiro, eu venho de um país pequenininho, né? Que a gente atravessa num dia, o Brasil a gente demora 5 dias para atravessar, né? E tem que ir rápido. Então é um país com muitas disparidades, é muito... assim, ir para o interior do Piauí ou vir para São Paulo, São Paulo-Rio, é completamente diferente. E a gente sabe que existe isso, tá? Mas, de novo, até esse desafio fez com que a internet chegasse a pontos que não existia de jeito nenhum. Então, forçou. Então, acho que tem um lado ruim, óbvio, mas ajudou um pouco a proliferar mais a utilização da tecnologia. Se a gente pensar questões mais de hardware, hoje não é tão caro assim ter um tablet, ter um computador. Não é nada impossível hoje, tá? Então, acho que deu algum acesso, mas continua a existir uma disparidade entre ensino público e ensino privado, provavelmente por questões financeiras, né? por ter menos financiamento, mas também acho que talvez precise chacoalhar. Por exemplo, existem faculdades que até hoje ensinam Fortran. Não faz sentido nenhum para ensinar Fortran quando a gente está falando de low code, no code, não é? Quando a gente fala de Python, R e coisas assim, Big Datas, IAs, IA generativa, e depois pelo outro lado tem uma faculdade ensinando Fortran, tá? Então acredito que isso ajuda a dar um boost, a dar a forçar uma transformação também no ensino público, tá? Óbvio que a gente sabe que o público precisa ter um incentivo também de governos, tanto estaduais, municipais, federais, etc. Então precisava ter mais ajuda, provavelmente.